Olá, caríssimos! Eu sou a professora Cláudia Araújo, de Artes, da Rede Colégio Sul-Americano. Essa é a nossa terceira aula para a turma do terceiro ano do ensino médio. Nós estaremos utilizando o módulo 5, capítulo 14, e falando sobre a música no Brasil, que vai da página 25 à página 31. A música no Brasil. Bem, gente, aqui no Brasil, com a chegada da coroa portuguesa em 1808, a produção musical ela se transformou e mudou os padrões estéticos brasileiros. A Biblioteca Musical da Família Bragança, trazida para o Rio de Janeiro, era uma das melhores da época. Nesse contexto, alguns nomes ficaram marcados na história da música brasileira, como Villa-Lobos, Chiquinha Gonzaga, Carmen Miranda, Noel Rosa e Ari Barroso. As variações da música brasileira. Bem, nesse contexto, os novos gêneros e tendências surgiram na música brasileira. Um deles foi o choro, que surgiu no Rio de Janeiro em 1850, ganhando destaque com as composições de Ernesto Nazaré, tendo uma linguagem própria, graças à pichinguinha e o enriquecimento da música com o Jacó do bandolim. A marchinha, gente, ela surgiu da marcha militar e ela ficou em evidência de 1920 a 1960. Havendo a marcha rancho, que era mais sofisticada e derivada dos sopros dos cortejos carnavalescos. Nesse período aí, dois artistas, foram considerados os mestres desse gênero, que foi João de Barro e Lamartine Babo. Bem, o samba foi difundido em 1930, se tornando um dos ritmos mais importantes do Brasil. Surgiu dos batuques africanos, nas casas das tias baianas, na Praça 11, no Rio de Janeiro. Através do senhor, ele chegou aos salões, e por Ismael Silva ele subiu os morros. Noel Rosa, Ari Barroso e Ataúfo Alves espalharam o samba pelo mundo, o que foi chamado de Época de Ouro. Carmen Miranda e Orlando Silva foram dois grandes intérpretes do samba. Bem, em 1950, o samba ele evoluiu para o samba sincopado. O que é isso? É um estilo de samba que ele acentua o gênero musical, podendo ser chamado também de samba do teleco-teco. Esse samba ele foi muito tocado e cantado por Geraldo e por Wilson Batista. Geraldo Pereira e Wilson Batista. A partir daí também surgiu o samba choro, o samba de gafieira, samba canção, antes de chegar a bossa nova e as fusões com as músicas de Jorge Ben. Em 1980 deu origem ao pagode e misturou-se ao pop e ao MPB, e também à música eletrônica. O frevo ele nasceu da marcha polca e se manteve em Pernambuco, virando tradição do carnaval baiano com Dodô e Osmar, e se misturando ao axé music. A polca, gente, é uma dança popular da Chequia, da região de Boêmia. Essa dança ela caracterizava-se pelos giros e os pulos. E normalmente no frevo as pessoas dançam com aquela sombrinha, Vamos falar um pouquinho sobre o sertanejo. Gente, qualquer estilo que não fosse o samba recebia o nome de regional até 1940. O sertanejo ele se aplica à música caipira, da moda de viola e dos ritmos indígenas como o cururu e o cateretê. Eu coloquei aí dois exemplos de música de viola com Almir Sater e Sérgio Reis. O rock deu um salto qualitativo em 1950 e daí surgiram algumas canções de Raul Seixas e Rita Lee. Mas em 1980 ele ressurgiu com algumas bandas, como Barão Vermelho, Paralamas, Legião Urbana, Titãs e Lulu Santos, se dividindo em subgêneros. A bossa nova é uma mistura de jazz e do samba, ganhando prestígio no talento de João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Roberto Menescal e Carlos Lira. A Jovem Guarda, na verdade, ela foi uma mistura do pop rock internacional que se transformou num modismo adolescente aqui no Brasil. Grandes nomes surgiram nesse período: Roberto Carlos, Vanderleia, Erasmo Carlos, Rony Fon e Gerry Adriane. Bem, a gente aqui vai falar um pouquinho sobre o gênero brega, tá? Na verdade, gente, ele é um subgênero paraense. Ele se define hoje dessa maneira. E ele é um misto do bolero com o pop.
O exemplo de um artista desse subgênero é o Vicente Celestino. Bem, o tropicalismo ou tropicália, ele foi um movimento artístico musical que revolucionou a música e foi criado por Gilberto Gil e Caetano Veloso, esses dois que eu coloquei na fotografia aí. O MPB, ou Música Popular Brasileira, é um grupo de composições derivadas do samba, dos ritmos nordestinos, do jazz e do pop. Eu coloquei aí Djavan, Milton Nascimento e Ivan Lins, mas nós temos outros artistas relacionados a esse estilo musical. Lembrando que a gente também teve o Chico Buarque de Holanda, que ele fez parte tanto do MPB quanto do tropicalismo. Nós encerramos esse módulo aqui e eu deixo para vocês os exercícios da página 28, 29 e 30 da nossa apostila.